Muito bem-vindo à nossa Masterclass aqui da FM2S sobre gestão ambiental estratégica. Eu sou o Murilo, sou um dos fundadores aqui da FM2S e queria te dar as boas-vindas para conhecer mais sobre esse tema que é tão importante. Nessa Masterclass aqui, você vai conhecer um pouco mais sobre como que a gestão ambiental pode fazer diferença no seu negócio. E essa Masterclass é parte de um treinamento que a gente acabou de lançar na nossa plataforma, já está disponível lá, onde a gente vai passar todos os detalhes sobre isso. A gente vai falar muito sobre normas ISO, a gente vai falar sobre legislação ambiental brasileira, a gente vai falar sobre várias outras coisas de como que a legislação ambiental e as regulações podem jogar a favor do seu negócio. E é justamente isso que a gente vai ver em alguns cases aqui nessa Masterclass. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Olá! Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre o que são legislações e políticas ambientais. Afinal, o que são legislações ambientais, né? Que a gente fala tanto sobre leis, né? Políticas, que diferenciações são essas, né? São normas jurídicas, ou seja, leis, decretos, resoluções, instruções, programas e tudo mais, né? Dispositivos constitucionais que determinam como deve ocorrer a relação entre os seres humanos e o meio ambiente, né. Então ela faz essa parte de organização, né, de representação daquilo que é um acordo de boa convivência que nós temos, né, no caso aí voltado às questões do meio ambiente, da natureza, dos ecossistemas, e trata isso como redação de lei, né, assim, determinando princípios, metas, como vai ser feito, quais são ações, recursos e tudo mais. A gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso, né. E elas são responsáveis por esses limites, deveres, responsabilidades, né, como eu comentei, e também sanções, né. Então, quando a gente tem alguma ilegalidade que ocorre, né, o que acontece a essa instituição ou aquela pessoa? Como que isso pode ser resolvido, né? Então, a parte das sanções também, que a gente chama de comando, controle, de fiscalização, também é fundamental. Tudo isso está dentro desse arcabouço voltado às legislações ambientais, né? O que ela define especificamente, né? Então, o que deve ser protegido, então, especificamente, né, quais são, então, é um corpo hídrico, são florestas, né, são ecossistemas costeiros, marinhos e tudo mais, né? Tudo isso está dentro desse campo. Quais são os limites e regras que devem ser seguidos para isso, né? Ou seja, a gente vai falar sobre licenciamento, pensando em empreendimento, em grandes obras, padrões de qualidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, a água que a gente bebe, né? O que tem nessa água? O que é saudável? O que é bom para a nossa saúde ou não beber? A determinada substância, o que tem de quantidade e tudo mais, né? Quais condutas são proibidas, né, ou seja, poluição, desmatamento, né, coisas que ao longo da nossa história nós fomos percebendo que é danoso tanto para o ecossistema quanto para a nossa sociedade. Não é uma cidade hoje sem árvores, desmatada, é uma cidade quente, né, uma cidade que a gente não tem qualidade de vida para viver, né. E quais sanções são aplicáveis em caso de descumprimento? Ou seja, né, o que é razoável, necessário, né, para que a pessoa responda judicialmente, qual remediação pode ser feito, né, então não é só uma questão de custear financeiramente algo, mas e aí, né, desmatou? Então tem que replantar, tem que reflorestar, não vai ser a mesma coisa daquele ecossistema que estava originalmente, mas pelo menos existe algum intuito do Estado de fazer isso acontecer, né. E afinal, o que são as políticas ambientais, né, que nós comentamos? São um conjunto das diretrizes, programas e ações, né. Então, quando a gente fala das políticas, elas estão um pouco mais direcionadas à execução dessas propostas, né, que o Estado deve definir, né, pensando no quê? Na prática, nos objetivos, né, estabelecidos também pela legislação, né. Então vejam que interessante, a lei determina o que precisa ser protegido e quais regras devem ser seguidas, né. A política ambiental organiza o quê? Como essa proteção acontecerá no dia a dia, né. Então ela traduz essas ideias numa estratégia, né. E elas funcionam, né, como um plano estratégico que orienta a gestão dos recursos naturais e a prevenção da poluição, né, o incentivo às práticas sustentáveis também, enfim, principalmente nessa relação entre governo, empresa, sociedade, movimentos sociais e tudo mais. Outra questão interessante, né, elas apresentam alguns objetivos amplos, as políticas ambientais. Primeiro, preservação e recuperação do meio ambiente, né, pensando naquele contexto dos ecossistemas que nós comentamos. Promoção da educação ambiental, compreendendo que não é só uma questão de estrutura, que para que a estrutura seja, né, transformada, para que os impactos sejam reduzidos, a gente precisa de uma nova cultura. Então a educação ambiental tem esse contexto.
Melhoria da qualidade de vida, né, principalmente pensando no bem-estar, né, hoje é inegável a relação entre saúde e natureza. E vamos olhar agora uma diferença entre esses 2 campos. A gente montou uma tabela aqui que pode, acho que, trazer umas ideias interessantes. Vejam, né, a legislação ambiental, conjunto de normas com força jurídica, que estabelece deveres, limites, direitos e sanções para a proteção ambiental. E na parte da política, né, o caráter mais estratégico, né, orientação sobre as decisões, metas e instrumentos de gestão, né, então já quantificando como isso vai ser feito. Organização, né, facilitação e a própria aplicação prática da legislação no setor público e privado. Então o programa sempre tem esse olhar do fazer acontecer, né, então a gente tem as legislações, a gente tem os planos que falam um pouco de como que isso pode ser feito e o programa vai dizer como isso será feito, como deve ser feito. Outro ponto interessante, a gente vai ter algumas classificações sobre legislações ambientais. O que que a gente tem? As que são constitucionais, né, o que está previsto na nossa Constituição de 88, né, de 1988. Por exemplo, o artigo 225, né, que fala especificamente, a gente vai ver depois, como funciona o dever, né, os direitos que nós temos na natureza, que por muitos séculos não eram reconhecidos pelo Estado, né, e com a Constituição isso aconteceu. As leis gerais, né, estruturam direitos e deveres amplos, né, então vejam, políticas nacionais, né, o que está na escala mais macro e que orienta as ações territoriais também na escala micro, na questão dos territórios que nós estamos inseridos, né. As leis setoriais tratam de temas ambientais específicos, ou seja, água, resíduo, floresta, então a gente vai olhar especificamente para um campo. Ah, isso se interrelaciona? Com certeza, mas especificamente como uma coisa tem suas particularidades, né, tem as seus padrões e tudo mais, a gente precisa ter uma redação específica para isso, porque senão fica muito frágil, né, a política muito ampla apenas, abre brecha para que não seja cumprida, não seja feita especificamente aquilo que é necessário. As normas infralegais, ou seja, decretos, portarias, resoluções, normalmente isso faz acontecer. A lei pode ter sido escrita a muitas mãos, esse é o desejo que se faz hoje com a política pública, que seja participativa, mas se não tiver um decreto, se não tiver alguém que assine, principalmente do executivo, aquilo não entra em vigor, aquilo não funciona, né. E as normas técnicas, ou seja, né, os padrões operacionais. Então, se a gente fala que precisa ter que a gente não deve ter contaminação por metais pesados na água, por exemplo, e aí, qual que é a miligrama por litro ou a micrograma por litro que é necessário, né. Então, tudo isso quem define também, né, são as normas técnicas, são acúmulos de estudo científico que chegaram a esses caminhos. Lembrando que tudo isso, né, deve sempre estar passando por revisão, isso é fundamental. E as políticas ambientais, então a gente tem políticas nacionais, né, metas, instrumentos, diretrizes para todo o país, né, então um programa que faz aquilo acontecer, né. Eh, as políticas setoriais, focadas em temas específicos como resíduos, recursos e tudo mais. Políticas públicas programáticas, né, planos, programas, diretrizes adotados por órgãos, que é aquilo que a gente comentou, né, do quanto que algo que está no campo das intenções é trazido para como se pode ser feito, né, então o plano traz um pouco dessa lógica de diretrizes, né, ele ainda não vai quantificar, ele não vai traçar metas e datas e tudo mais, e cronogramas, mas ele vai ter um caminho possível para que isso seja feito, né, e tudo mais. E os instrumentos de política ambiental, ou seja, né, licenciamento, fiscalização, zoneamento, que vai desde o olhar sobre aquilo que vai ser um empreendimento a ser realizado, né, então se isso está tudo dentro da legalidade e principalmente a parte de fiscalização. Esse é um desafio ainda muito presente no Brasil, da gente conseguir ter uma fiscalização eficiente, né, por parte do Estado para que aconteça. E por que será que tudo isso é importante? Vejam, né, a compreensão sobre legislações é fundamental para prevenir riscos, garantir conformidade, apoiar nas decisões mais seguras também, né, sustentáveis na parte estratégica, então trazer um pouco desse olhar do fazer acontecer a longo prazo, né, ter um projeto para muitos anos, um projeto de estado, de futuro, né. E esse reconhecimento também melhora a comunicação com esses órgãos e partes interessadas e fortalece a governança, né, como a gente já comentou, a parte da reputação, as políticas de ESG também, que são consideradas instituições, tem que estar em diálogo com aquilo que já está presente tanto no Estado, quanto pode ser, trabalhado como inspiração internamente também para as instituições. Vamos ver alguns exemplos que eu acho que é interessante pensar, né. Então, situação do cotidiano, coleta seletiva e reciclagem em bairros, né.
A gente sabe que é um desafio importante em quase todos os municípios ainda do Brasil. Qual que é a lei referencial, aquilo que, né, se orienta? Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a Lei 12.305, lá de 2010, é recente ainda, né, e é uma lei que sempre está em processo de revisão, a gente vai falar bastante disso. O objetivo principal da norma, né, o que que ela traz essa parte de olhar na parte das especificidades, o que pode e o que não pode, né, então estabelece a gestão integrada, incentiva a reciclagem, né, pensando na reutilização de materiais, e logística reversa, né, lembrando que a logística reversa hoje é uma obrigatoriedade e ainda está sendo bastante incorporada dentro das instituições, das empresas, é um desafio que ainda a gente, né, principalmente quem está atuando nessa área da gestão ambiental tem para conseguir internalizar essa cultura ainda dentro dos espaços que atua. Mais um exemplo, né, qualidade de água tratada que chega às casas, um desafio, né, pensa um município com 1 milhão de habitantes, com 10 milhões de habitantes, né, como que você garante água com qualidade dentro das normatizações necessárias, né. Para isso a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, dá essa diretriz, esses princípios todos. E o objetivo principal da norma, qual que é? Garantir o uso racional da água e assegurar o quê? Os padrões mínimos de qualidade, que é o que a gente comentou, né, então o que que é saudável em termos de, eh, contaminação por organismo, por bactérias, né, dentro de uma água? Não pode ter, então tem que ter um tratamento que seja eficiente, que traga uma quantidade, né, de coliformes, totais toleráveis. Ou então a questão das contaminações por metais, enfim, tem vários tipos de padrões que são aplicados à gestão das águas, né, e isso é trabalhado pelo Estado como fiscalização também. Mais um exemplo importante, né, proibição de jogar, né, a parte de descarte de resíduos em áreas públicas ou rios, né, isso aí pode ter, é muito complexo, a gente pode ter tanto a falta de consciência, né, da própria população, que muitas vezes descarta de forma inadequada, tá tomando, né, alguma coisa, joga uma latinha no rio, né, faz esse tipo de situação, quanto pode ser também por parte das empresas. A gente tem ainda muita dificuldade, né, por todo o nosso território nacional com os pontos difusos, ou seja, né, o descarte irregular de influente industrial, muitas vezes esse ponto difuso vem também de locais que têm moradias, né, muitas vezes essas moradias também são moradias em situação precária, então aí entra um outro debate que é a questão da habitação. Então vejam como a gestão ambiental ela é muito complexa e ela está sempre conectada a outros pontos, né. E o objetivo principal da norma é essa parte da punição das condutas. Então se a gente tem uma determinado empreendimento, principalmente quando se trata de uma empresa que tem, né, um CNPJ ativo, que produz, né, e tudo mais, que está gerando empregos e está atuando, mas que tem um tipo de conduta inaceitável, né. Aí a gente tem os históricos de crimes ambientais e tem que ter uma política para que isso aconteça, para isso que a gente tem a lei dos crimes ambientais também. Então tudo relacionado para atuar nesse tipo de situação. Mais um exemplo, né, a presença de áreas verdes e parques urbanos protegidos, né. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, então a gente vai olhar para essa área, perceber se ela tem um determinado uso, como que isso pode ser sustentável, se é uma área que não vai ser feita uma atuação integral, mas vai ter uma parte de uso sustentável, né, se vai ter algum tipo de atividade comercial ali ou não, produtiva. Então tudo isso é muito bem balizado, lembrando sempre, por estudos técnicos, né, por estudos que é feito por pessoas, né, profissionais da área que vão atuar. E o objetivo principal da norma é proteger a biodiversidade e garantir esses espaços naturais destinados à conservação e ao uso sustentável, né. Para pensar se você não tivesse aquele parque bacana para você caminhar final de tarde, né, para você poder, estar com familiares, amigos, ou mesmo sozinho, sozinha, para atuar, né, para poder descansar, para poder caminhar, para poder fazer qualquer tipo de atividade, né. Então a área, o direito à natureza é fundamental também. Mais uma situação, né, a cobrança ou restrição de sacolas plásticas, esse virou um debate importante há alguns anos. A gente teve a política nacional, né, municipal, mas principalmente a política, nacional de resíduos sólidos, então isso foi se replicando e criando outros tipos de arranjos institucionais, políticas públicas em cada município. Muitos proibiram, outros não, mas o fato é que nós tivemos um caminho dos próprios empreendimentos, dos mercados começarem a trazer uma sacola biodegradável ou incentivar você a levar sua compra numa caixa ou a trazer a sua sacola durável de casa, né. E quando a gente para pensar, não é uma questão de fazer nenhum tipo de patrulha sobre se a pessoa está fazendo isso ou não, mas é o caso de perceber que tem uma tomada de consciência. Se eu posso, né, tenho disponibilidade de uma sacola de algo durável, né, por que que eu não posso
ter uma atuação cidadã, o o mercado, quando a pessoa precisa levar de fato numa sacola plástica, não pode investir numa tecnologia sustentável, né, biodegradável, algo que não vai, soterrar uma cidade, né, com tanto lixão, né, com lixões e aterro sanitário e tudo mais, que é a grande questão que a gente precisa ter para tentar pensar um pouco mais essas lógicas da sustentabilidade. Mais um exemplo, né, regras para usos de áreas rurais e atividades agrícolas. Esse é fundamental, a gente tem o Código Florestal, né, que foi revisto em 2012 num cenário bastante controverso, né, mas que trouxe algumas coisas possíveis hoje, de olhar o que que são as APPs, né, de pensar as reservas legais dentro das propriedades, o que que é um uso sustentável agrícola ou não, né. Hoje se fala muito de trabalhar as transições para uma agricultura mais diversificada, familiar, né, e tudo isso tem uma regra de que a natureza não é inimiga da produção do campo, muito pelo contrário, né, com natureza presente a gente consegue ter a produção cada dia melhor, a diversidade, né, dentro do prato que a gente depois, né, vai se alimentar. E os programas de educação ambiental em escolas públicas e privadas, né, lembrando da Política Nacional de Educação Ambiental que traz essa orientação. E principalmente tendo esse olhar de que a educação ambiental deve acontecer dentro das escolas, né, e a política fala muito sobre transversalidade, sobre atuar de forma integrada com outros projetos, com a realidade da comunidade, e principalmente essa parte dos valores, princípios, né, e conhecimentos que devem ser trabalhados. Lembrando que isso é um exemplo dentro das escolas, mas a educação ambiental deve acontecer em todos os espaços que a gente atua, a política fala sobre isso também, mas esse exemplo específico traz um pouco como que a gente traz isso, pensando na construção de escolas e comunidades mais sustentáveis. Nós vamos falar sobre um case, né, especificamente da empresa Boticário, que acredito que você já possa ter visto ou consumido algum tipo de produto, ter uma familiaridade com o nome, né, com o trabalho, enfim, com os produtos que são produzidos por ela. Qual é o contexto, né, que a gente vai trazer para falar sobre esse case, né? A empresa, né, o Grupo Boticário é uma das maiores organizações do setor de cosméticos da América Latina, né, ou seja, tem milhares de pontos de venda, loja por todo o Brasil, né, com certeza você já, se não tem na sua cidade, você já deve ter visto em algum lugar, né. Eh, e isso traz, né, a característica da operação dela ambientalmente sensível, especialmente no que diz respeito ao quê? Consumo de matérias-primas, uso de recursos hídricos e energéticos, geração de resíduos sólidos, principalmente as embalagens, né, e o pós-consumo, e relacionamento com fornecedores e franqueados, né. Então veja, tem todo um campo dentro do que é feito para os clientes, que tem que ter todo um trabalho, né, e ao mesmo tempo tem uma parte de produção, de relação com fornecedores. Então cada um desses pontos, né, para uma empresa que vende tanto, que é tão conhecida, tem suas fragilidades, tem as questões que podem ser, né, tanto aprimoradas quanto resolvidas, melhoradas e tudo mais, né. Desde o início dos anos 2000, né, a empresa passou a compreender que a gestão ambiental não podia ser tratada apenas como cumprimento de pontual de normas, ou seja, não é só fazer aquilo que está na lei para cumprir, para não ser multada, né, mas sim como parte da estratégia de longo prazo da organização, né. Então, pensar algo, né, de fato, para que a empresa tenha uma cultura de sustentabilidade, né. Essa visão antecede, inclusive, a consolidação de marcos regulatórios no Brasil, ou seja, ela foi feita, né, ela começou a ser pensada isso antes mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, tá atuando como atua hoje. Então teve uma proatividade, né, isso já veio de lá. O que torna esse caso ainda mais relevante do ponto de vista jurídico e gerencial, né, vejam que interessante. Ela construiu ao longo do tempo uma abordagem baseada em 3 pilares. Quais são? Conformidade legal rigorosa, então, né, olhar para as leis e não deixar, não vacilar, né. Antecipação regulatória, então pensar, proativamente, previamente para que aquilo, que hoje é tido como realidade pudesse ser feito lá atrás. Então hoje, se determinada cobrança, como logística reversa, por exemplo, hoje é cobrada, a empresa já estava antecipando essas questões anteriormente. E integração de sustentabilidade, governança e estratégia de negócios, né, pensando principalmente no campo do ESG também. Qual foi o desafio ambiental e legal que foi enfrentado? O principal desafio, né, está associado ao ciclo de vida dos produtos cosméticos, né, ou seja, desde o que a parte de fornecedores, produção, até a parte daquilo que é comprado, né, pelo consumidor,
utilizado e aí vai ser descartado aonde, né? Lembrando, pela política de resíduos sólidos, a gente não pode descartar cosmético em qualquer lugar, não é um resíduo comum, apenas meramente reciclável, né? É um resíduo que tem resíduos químicos, né? Então isso tem uma parte muito importante. Isso porque diversas vezes, né, são descartados de forma inadequada, né, como foi dito, e o que pode representar isso? Riscos ambientais, sociais, enfim, né, questões que vão impactar para toda a sociedade. Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que nós já vimos, quando ela entrou em vigor, o cenário regulatório brasileiro passou a exigir algumas coisas das empresas. O que é, né? Responsabilidade compartilhada pelo ciclo dos produtos. Nós falamos sobre logística reversa, destinação e tudo mais, né? Não pode ter um descarte enorme numa beira de rio de um monte de produtos da empresa, mesmo que não tenha sido a empresa que descartou, né? A empresa é corresponsável por isso. Implementação de sistema de logística reversa, né, no qual ela recolhe esse material e dá a destinação correta. Comprovação de destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Integração com planos municipais e estaduais de gestão de resíduos, ou seja, o que é vigente nacionalmente, o que é vigente no estado que a empresa está atuando, no município principalmente, aí mais próximo ainda das relações, né, de produção, de consumo e tudo mais, né. Então, como que a empresa adequa o que ela faz ao que o Estado determinou como fundamental. E além disso, né, para uma empresa do grupo Boticário, o risco não era apenas ambiental, mas também, né, jurídico, por possíveis atuações e sanções, então, esse cuidado para que isso não acontecesse. Operacional, pensando nessa complexidade de cadeia produtiva, então, né, lá da produção até consumo e destinação, como a gente comentou. E a parte reputacional também, ou seja, não se quer uma imagem degradada da empresa, então se busca principalmente essa proatividade atuando nessas práticas ESG, né, que vão além só do ecológico, olham para a questão das pessoas, da diversidade, da inclusão social, da governança, da participação e tudo mais, né. E o período de adequação e ações realizadas, quais foram, né? Ao invés de tratar essa política nacional apenas como uma obrigação legal, o Grupo Boticário optou por uma leitura sistêmica e estratégica da legislação. Ela compreendeu que a lei não impunha apenas os deveres, né, apenas o que era obrigatório, mas também tinha um espaço para inovação, para novas possibilidades, para campanhas, para a parte educativa e tudo mais, e principalmente cooperação, né, e diferenciação dessa parte competitiva entre as próprias empresas, entre o próprio setor produtivo. E uma das grandes sacadas que foram trazidas, né, foi fazer a logística reversa um instrumento de gestão ambiental. Qual foi o programa que foi trazido, né, desenvolvido para isso? O programa Boti Recicla, né, estruturado ainda antes da obrigatoriedade formal da política nacional, que tornou-se o eixo central. Então esse programa hoje ele funciona como um guarda-chuva das ações estratégicas da empresa, né. Ele foi desenhado com 3 premissas fundamentais, né, quais são? Prevenção do dano ambiental, né, pensando nessa coisa de evitar a destinação inadequada dos resíduos, responsabilidade compartilhada envolvendo a empresa, consumidor, cadeia de reciclagem, né, então, para que tendo esse cuidado todo até a parte da destinação, do reaproveitamento, quem são essas instituições, cooperativas que vai cuidar disso, e a parte da educação ambiental, né, estimulando mudança de comportamento do consumidor, né, então, trabalhando tanto com ações educativas quanto com campanhas também. Na prática, qual que é a ideia que o programa traz? Disponibilizar pontos de coleta em loja física, né, que é coisa simples, colocar uma caixa ali de papelão, um espaço, né, com a segurança para ser armazenado sem nenhum tipo de contaminação. Eh, Aceitar a embalagem de qualquer marca, além da exigência legal mínima, ou seja, não é porque é um cosmético da concorrência que não pode ser descartado, né. Então isso gera uma relação muito melhor com o consumidor, né, inclusive do ponto de vista de imagem da empresa. E garante rastreabilidade de destinação ambientalmente adequada. Então o consumidor compra lá sabendo que a hora que acabar tem aonde descartar. E para a empresa isso é ótimo, porque daí ela não fica refém de: "Ah, meu Deus do céu, será que alguém vai jogar fora?". Pode ser que isso até aconteça, mas na prática, né, se você já tem esses espaços, a tendência é que o percentual disso reduza bastante, né, que ainda se tem um caso ou outro esporádico, pode ter algum problema ou outro, mas existe uma proatividade da empresa, né. Isso cria um caminho possível. E esse modelo atende diretamente aos instrumentos previstos na própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, demonstrando uma norma jurídica pode ser operacionalizada de fato, né, tanto de forma eficiente quanto dentro da realidade empresarial, né, de produção e tudo mais.
E aí pensando na lógica de governança ambiental, compliance e a integração com o ESG, outro diferencial do grupo, né, está na institucionalização da gestão ambiental dentro da própria gestão corporativa. Ou seja, a empresa não trata a sustentabilidade como um projeto isolado, mas como parte dos seus processos decisórios, né? Veja que interessante. Então, a proposta de transversalizar a sustentabilidade não é só isso, é só a turma da sustentabilidade num canto ali. Vamos ver o que que eles vão trazer para tomar nosso tempo e a gente vai ter que fazer só para não levar multa. Não é só isso, né. Existe uma apropriação, né, e no caso especialmente por quem tem tomada de decisão. Isso se materializa por meio de quê, né? Políticas ambientais formais, né, então, que já existem ali, que estão orientando isso, metas públicas de desempenho, ou seja, né, o que que se pretende fazer, como que isso vai ser feito, dar transparência a esse processo. Relatórios de ESG alinhado aos padrões internacionais, aos frameworks, enfim, aquilo que é o arcabouço institucional para a produção de um bom relatório de sustentabilidade ESG, e auditorias internas e externas, que trabalham principalmente com a fiscalização, com certificação, né? É uma empresa que trabalha com certificação de gestão ambiental, então vai ter esse olhar também. Do ponto de vista jurídico, né, o que que essa estrutura fortalece? O compliance ambiental, né, primeiro ponto fundamental, a capacidade de resposta às fiscalizações, então se amanhã aparecer tanto fiscalização do Estado quanto o processo de auditoria, tudo funciona muito bem. Então, ela existe, não precisa fazer aquela correria de, né, 2 horas antes para conseguir receber alguém lá. O processo está funcionando direitinho, né. A mitigação de riscos legais futuros, então reduzir o índice de passivos ambientais é fundamental para qualquer corporação e, além disso, a transparência dos relatórios ambientais atendendo às expectativas do quê, né? Investidores institucionais, órgãos reguladores, sociedade civil organizada, que são a diversidade de stakeholders, de atores e partes interessadas que atuam, né, junto com a instituição, com a empresa. Quais foram os resultados obtidos, né, e esses impactos multidimensionais? Vamos olhar um pouco a partir dessas 3 dimensões aqui. Na parte ambiental, né, aumento expressivo da reciclagem de embalagens, redução da pressão sobre os aterros sanitários, né, isso é fundamental, a gente precisa ter uma ação estratégica. Não sei se você já, conheceu, teve a oportunidade de conhecer algum aterro sanitário, além de todo o tamanho e o volume de resíduos que estão ali, e muitas, né, hoje em dia se busca, né, tem um cumprimento, né, legal sobre como isso acontece e tudo mais, mas a quantidade de resíduo que chega a todo instante nos caminhões mostra a quantidade de resíduo que a gente, gera, independente da escala de município, né, é a quantidade por dia que a gente gera. Então tem que ter uma ação integrada entre, obviamente, a tomada de consciência como sociedade civil, mas também das empresas, e isso é fundamental nessa parte dos aterros sanitários. Estímulo à economia circular, né, ou seja, não comprar por comprar para descartar só, pensar no reaproveitamento dos materiais ou ainda até mesmo, né, na durabilidade, né, no uso consciente dos produtos também. Impacto jurídico, maior segurança jurídica na operação, redução de riscos e sanções administrativas, né, ou seja, né, receber mais um passivo ambiental, ter que pagar multa e tudo mais. E aderência plena ao Plano Nacional, né, de Resíduos Sólidos e essas normas que estão correlatas a ele. E o impacto, estratégico e reputacional, fortalecimento da marca junto aos consumidores, obviamente, né, então cria-se uma relação, do qual a pessoa está indo lá comprar e está vendo que existe algo de fato acontecendo de concreto, e vantagem competitiva com outras marcas, né, então isso é uma parte pioneira, né, proativa, em alinhamento com critérios ESG exigido por financiadores. Então, isso é fundamental. E qual que é a reflexão crítica e os aprendizados sobre essa questão? O caso do Grupo Boticário, né, evidenciou o quê? Que a legislação ambiental, integrada a uma estratégia empresarial, pode gerar valor, inovação, vantagem competitiva, né? E que essa adoção da logística reversa permitiu à empresa ir além, né, dessas coisas apenas do instrumento básico que está ali, mas pensando também numa ação a longo prazo, nas transformações culturais internas, externas, né, com seus fornecedores, com os consumidores e tudo mais, consolidando uma cultura voltada de fato à sustentabilidade, né, pensando no meio produtivo, empresarial. E ainda destaca o quê, né, esse caso? Que independentemente do porte das empresas,
todas são sujeitas a normas ambientais e podem aprender a essa parte de integração. Então não é só o Boticário, né, se a gente tem algum tipo de atividade produtiva, dá para pensar alternativas, muitas vezes de baixo custo, nem precisa ser um investimento altíssimo, soluções inteligentes valem muito a pena, né. E essa legislação ambiental brasileira vai além da punição, ou seja, não é só ir lá para multar, né, o que pode ser feito de incentivo, né, ou muitas vezes até o Estado incentiva empresas que vão, ter uma atuação proativa na gestão ambiental, tornando esse domínio essencial para uma atuação profissional estratégica também, né, na parte ética, alinhada aos desafios ambientais atuais, né. Então, sair da caixinha, pensar de fato que, dá para se trabalhar setor produtivo com responsabilidade, precisa ter, né, a construção de uma nova cultura, isso é fundamental. Isso parte das pessoas que estão pensando nesses programas, de você que está, né, buscando esse tipo de formação, que está atuando muitas vezes dentro de uma empresa, alguma coisa, você pode ser uma pessoa para começar a pensar essa diferença e criar uma nova cultura. Sei que é desafio, mas é para isso que a gente está aqui, para poder atuar. Afinal, quais são as vantagens para o profissional, né, de atuar com as legislações ambientais, com as políticas ambientais, compreendendo esse arcabouço inteiro? Eh, Trabalha-se melhor com decisões mais seguras, ou seja, o domínio das leis e as normas reduz o quê? Incertezas e evita erros técnicos. Então, se você já tem um documento produzido com um acúmulo, você não precisa inventar a roda, você já tem uma referência, isso ajuda demais a trabalhar com precisão naquilo que você busca, seja na parte de um processo produtivo, seja no planejamento de uma nova ação e tudo mais. Maior empregabilidade, profissionais com conhecimento em conformidade ambiental são mais valorizados no mercado, né, principalmente nesse olhar mais integrado, transversal, interdisciplinar e tudo mais, né. A atuação preventiva permite antecipar riscos e corrigir irregularidades antes que se tornem problemas, né. Então, proatividade para prever situações que podem se tornar passivos ambientais, que pode inclusive comprometer a vida do próprio profissional, né. Melhor relação com órgãos ambientais, ou seja, se existe, né, fiscalização ou se você vai ter que passar por um licenciamento, como que você atua, de forma dialogada, né, com um repertório técnico já de conhecimento das próprias políticas, né, então você já sabe por onde ir, já conhece o que que o Estado busca ou não, o que será necessário, e já sabe, né, qual estratégia, qual caminho traçar, né. Acesso a cargos estratégicos, conhecimento normativo favorece funções de liderança, né, então hoje a boa liderança, o bom protagonista de um sistema de gestão ambiental precisa conhecer a realidade ambiental, as políticas, né, esse contexto todo que é complexo, mas que está diretamente uma coisa relacionada com a outra. Então, para ter uma boa atuação produtiva, para produzir uma boa política interna ambiental, precisa ter, né, essa questão. E essas lideranças é fundamental também, ter esse arcabouço de conhecimentos bem, assimilados, né, consolidados. Menor risco jurídico pessoal, a atuação conforme a legislação reduz responsabilidades e exposições legais, né. Então esse conhecer as leis é o primeiro caminho para que não exista nenhum entrave com outro setor, principalmente quem atua em empresa sabe que o setor jurídico cobra diversos caminhos que são optados, e muitas vezes aquilo que você precisa consultar o setor jurídico, se você já traz aquilo muito bem produzido, organizado, tudo mais, facilita o diálogo, o trabalho do lado de lá também, né, o risco menor de passivos ambientais, ilegalidades, desconhecimentos, né, muitas vezes aquilo que é feito não é por negligência, é por desconhecimento, né, então, essa proatividade é fundamental. Vantagens para as organizações, né, menores riscos legais e financeiros. A conformidade reduz multas, embargos e prejuízos operacionais. Fortalecimento da imagem institucional, ou seja, empresas regulares ganham credibilidade, confiança social através dos investidores, né. Então, se a empresa atua, né, dialogando com essas políticas, com as normatizações, com as legislações ambientais, ela tem um a um caminho muito mais aberto para atrair investimentos, porque ela consegue de fato, não só comunicar que algo pretende ser feito, mas mostrar resultados também, né. E maior eficiência operacional, a legislação incentiva o uso racional de recursos e evita desperdícios, né. Então fazer ter uma reutilização de recursos hídricos, de água no seu processo produtivo não é só para atender a lei,
vai economizar recurso, né, além de ser um bem da natureza que está sendo utilizado para produzir, né, a retirada menor dele, a extração menor, né, dos ecossistemas vai contribuir na melhoria do ecossistema, mas vai também economizar recursos para a parte econômica da instituição, isso é fundamental. Facilidade em certificações ESG, boa governança ambiental simplifica auditorias, certificações e exigências de fornecedores, financiadores e tudo mais, e mais competitividade e novos mercados, né. Então, você consegue abrir outros caminhos, muitas vezes outros países que têm uma exigência importante com políticas ambientais, com respeito às legislações ambientais, né, passa a ser um caminho não só possível, mas concreto. E redução de conflitos, né, então minimiza problemas com comunidades, instituições, movimentos sociais, né, que é uma coisa, que a gente precisa solucionar no Brasil, né, a lógica da empresa está contrária à sociedade, está gerando problemas, né, isso aí é uma coisa que a gente precisa de fato, acabar, né, não dá para continuar, a gente precisa ter uma harmonia maior, mas essa harmonia vem com soluções reais, com caminhos concretos, né, não só com discursos. E quais são os desafios da legislação ambiental no Brasil? Os desafios não são apenas normativos, isso é, né, a criação das leis, né, então a gente tem bastante lei, tem muita lei importante, né, o que será que acontece que nem sempre a gente vê isso acontecer e o discurso popular é que as leis do Brasil não funcionam e tudo mais, né. Mas eles são também principalmente políticos e administrativos, né, ou seja, né, no sentido de fazer as leis funcionarem, como a gente comentou, exigindo uma postura ativa do judiciário e da sociedade para garantir que o direito, né, ambientalmente, ecológico, né, a natureza seja de fato protegida, né, cuidada e tudo mais, né, e principalmente recuperada aquilo que nós já nos foi perdido já. Então, alguma coisa que eu acho que são desafios principais, são interessantes a gente olhar a partir de algumas lógicas, né. Veja, por exemplo, o primeiro, o conflito entre desenvolvimento econômico e preservação, né. Isso aí hoje em dia é praticamente um mito, mas é um mito bastante repetido, né, bastante repetido, e que a gente vê, presente em muitas corporações ainda que não adotaram, né, caminhos para uma construção produtiva, né, mais sustentável, né, pensando nos recursos, pensando no amanhã, pensando nas futuras gerações, né. Então, a ideia de conciliar crescimento econômico com a conservação ambiental é um dos principais desafios ainda, principalmente para o direito ambiental, né. Por quê? Qual que é a lógica do lucro ainda, que nós comentamos? O cumprimento voluntário das normas ambientais rigorosas pode gerar custos adicionais e reduzir a competitividade das empresas, né. Então ainda se acredita muito nisso, porque se entende que é um custo e não um investimento, né. Então essa função, essa lógica ainda é muito presente. Lógica da harmonização constitucional, né, a Constituição protege o meio ambiente como princípio econômico, mas o desafio é aplicar o desenvolvimento sustentável sem comprometer os recursos naturais, né, então a gente precisa achar um meio de caminho, né, então se você hoje tem uma empresa que atua dentro de um tipo de extração, de produção de algum caminho, né, dá para se pensar política com desenvolvimento menos agressivo, né. Isso, como que isso impacta na parte financeira, tal, tudo tem que ser equacionado, né. Principalmente quando a gente trabalha com a ideia de que a instituição, né, pode e deve promover uma economia voltada principalmente ao bem-estar das pessoas que trabalham ali, né. Então, não dá para desvincular uma coisa da outra. E a ineficácia por oposição, né, o direito ambiental pode se tornar frágil ao entrar em conflito com normas econômicas mais fortes que as protegem determinadas atividades, né. Então a gente vê muito isso ainda quando existe um debate sobre algum empreendimento, né. Quem atua com as políticas ambientais traz um posicionamento, muitas vezes posicionamento técnico, né, voltado a isso, e o outro posicionamento meramente mercadológico, com muito mais força política dentro do Estado, por exemplo, atropela, né. E isso é uma coisa que a gente não pode se orientar só pelas correlações de força, precisa ter um olhar para sobrevivência, né, afinal é sobre isso que se caminha. Então esse é um desafio ainda bastante complicado dentro desses conflitos, que a gente resolve, né, com transparência e com um olhar técnico sobre o que é de fato sustentável e o que não é. Conflitos de competências entre União, estados e municípios. Isso é um desafio, porque para fazer política de estado a gente tem que ter uma conjunção entre poderes políticos, né. Muitas vezes a gente sabe que os egos, né,
imperam. Mas enfim, a divisão de competências ambientais no Brasil é complexa, né, e frequentemente gera disputas sobre quem faz o quê, ou seja, ninguém muitas vezes sabe a competência para onde vai, especialmente na parte do licenciamento ambiental e fiscalização. Esses 2 pontos são fundamentais para a gente entender como que uma coisa ou outra opera. A sobreposição de atuação, né, mesmo com essa lei complementar e tal, né, ainda há conflitos entre federativos sobre licenciar e fiscalizar, gerando ineficiência e desperdício de recursos, né. Então vejam que interessante, a gente hoje o licenciamento ambiental está sendo trazido, para a esfera dos municípios. Então, vamos trazer a autonomia para os municípios poderem trabalhar. Só que se o município, para isso, pelo menos a resolução de São Paulo fala muito isso, né, a resolução do CONSEMA, do Conselho, né, Estadual de Meio Ambiente, de que para o licenciamento acontecer, o município precisa ter um conselho de meio ambiente deliberativo e participativo, né. Legal, bacana. Na redação está perfeito, mas muitos municípios não buscam isso. Muitas vezes ainda aquela outra lógica que a natureza impede o progresso faz com que o sistema político atropele o conselho e tudo mais. Isso também não pode acontecer, então tem que ter um caminho possível. O licenciamento ambiental, né, deve ser único, mas a definição entre ente competente ainda causa controvérsia, principalmente na fiscalização e no licenciamento, né. Então como que funciona a estrutura do licenciamento? Quem do município fiscaliza? Qual que é o papel do estado? Né, esse tipo de fiscalização, ele é técnico ou ele está, sendo, direcionado para um lado que tem maior poder econômico? Então esses questionamentos têm que ter, por isso que é importante o controle social, sociedade civil participar desse processo. Disparidade legislativa, né, na legislação concorrente desafia garantir que as normas estaduais e municipais complementem sem contrariar as normas gerais da União. Então, se existe uma norma nacional, uma lei, a gente não pode criar uma ideia municipal completamente controversa, principalmente quando esse controverso diz respeito à retirada de direitos, à retirada de proteções voltadas à natureza, por mera vontade, né. Então existe uma institucionalidade para que isso aconteça e o judiciário do Brasil atua diretamente. E a efetividade e implementação das leis, né. O Brasil é mundialmente conhecido por possuir leis ambientais de alto nível, de boa redação, né, mas a distância entre o que está escrito e o que é implementado também é grande, né. Ou seja, tanto no cumprimento do que está descrito literalmente ou com recurso. Muitas vezes fala: "Ah, legal, esse tipo de situação é bacana, vai acontecer", mas não tem recurso, o orçamento não chega, então ela fica ali só decorativa, implementada, tal, mas como não tem uma fiscalização se ela está acontecendo, como não se responde, né, por essas políticas, isso acaba sendo um problema. Então, né, vejam, né, o déficit de implementação, né, omissões por parte do poder público na aplicação das normas ambientais. Muitas vezes o texto está escrito e o poder público não decreta, não põe para acontecer, né. Teve todo um trabalho de, instituições, pesquisadores, né, sociedade civil para a construção do texto e o texto não acontece. Fiscalização insuficiente, né, ou seja, ainda se falta muitas vezes pessoal, né, o intuito do órgão fiscalizador muitas vezes acontece, mas ou ele não tem, equipe para conseguir dar conta do tamanho do território, ou então ele recebe orientações de cima contrárias e muitas vezes intimidatórias, tal, isso é um problema. E vedação ao retrocesso, né, o desafio de impedir a redução de proteção ambiental com a atuação do STF contra as normas que a fragilizam, né. Então vejam que é mais um desafio, que traz essa lógica de como que o próprio judiciário pode atuar contrário aos interesses públicos, aos comunitários e tudo mais. Então isso é fundamental, né. A responsabilidade e o nexo causal, né, o quarto ponto. A responsabilização por danos ambientais exige a prova do nexo causal, ou seja, a clara identificação de quem causou o dano. Vamos ver alguns dos pontos. Qual que é o nexo de causalidade, né? Em danos ambientais complexos, é difícil comprovar o vínculo entre a atividade e o dano, o que limita a responsabilização. Um rio foi contaminado, tem um cano que está colocado ali, que está descartando um metal pesado, por exemplo, uma quantidade de mercúrio, né, seríssimo, mas da onde está vindo esse cano? Muitas vezes não consegue nem achar, né, a fonte poluidora, então é um desafio, ou então se acha, como que responsabiliza? É alguém que é poderoso ou não é? Então esses desafios ainda são muito recorrentes.
Responsabilidade da pessoa jurídica. Apesar da previsão legal, ainda há debate sobre a imputação penal de empresas e a necessidade de vinculação a pessoas físicas, né. Então, foi uma decisão de uma pessoa ou foi a instituição, né. Então essa definição, né, legal, ou então se a pessoa assinou aquilo ali, ela assinou somente por vontade dela ou teve uma pressão institucional. Então essas questões todas são importantes serem dialogadas e bem definidas, para que não se ocorram injustiças também, e também não se deixe de responsabilizar o que é necessário. E a imprescritibilidade, né, que embora reconhecida para a reparação do dano ambiental, a sua aplicação em danos antigos ou contínuos ainda gera desafios jurídicos, né. Então, a gente sabe que alguns passivos vão se prolongando a longo prazo e aí? E aí ninguém paga, recorre, vai para cá, vai para lá, a coisa prescreve, e aí? Né. Então isso é um ponto importante também. O quinto, desafios contemporâneos emergentes, né, então as novas realidades que nós temos hoje, que exigem o quê? A atualização de novas posturas também do direito ambiental. Aí vão entrar pontos fundamentais, né, mudanças climáticas, né, o nosso arcabouço jurídico de mudanças climáticas ainda é muito recente, porque por mais que se tenha, né, todo um histórico de atuação com isso, que vai desde o começo da questão da camada de ozônio até a parte do aquecimento global, né, e todas as teorias conspiratórias que foram surgindo nesse meio de caminho, a realidade hoje nós estamos tendo vários eventos extremos, que são desastres, né. E aí? Como que isso as empresas compreendem essa relação e contribuem para que a gente consiga tanto mitigar e adaptar a realidade, mas também, né, pensar novas culturas, né. Então, aí entra também a questão dos direitos dos desastres, né, aumento dos eventos do sistema demanda um foco jurídico na prevenção, gestão de risco e reconstrução. Ou seja, o Estado também precisa ter uma ação proativa, entendendo que não se faz boa gestão de mudança climática sem pensar a moradia popular, sem pensar a questão do saneamento, da saúde pública, das populações em situação de vulnerabilidade, fortalecimento da defesa civil, tem várias estratégias, né, e as instituições, as empresas precisam estar dialogando diretamente com isso, também pensando nesse caminho de olhar de que nós estamos inseridos no mesmo lugar, no mesmo território, né. Resíduos sólidos, ainda persistem desafios de erradicação de lixões e efetivação na logística reversa. Então beleza, a política está lá, muito que bem, temos que terminar até 2030, 2040, vai cada ano vai adiantando um pouco mais o prazo, mas na prática ainda se tem um desafio de investimento. Será que é só, terceirizar o serviço, fazer concessão, ou será que o Estado tem que investir? Qual que é o papel do setor privado, né? Como que isso equaciona, né, numa lógica de que não fique mais imposto para a população, para uma demanda que é do Estado também, né, que a gente precisa saber como direcionar recursos. Então a logística dos resíduos sólidos ela demanda bastante isso. E os agrotóxicos, né, que hoje são, eh realidade, principalmente na questão de redução, porque, se fala muito de outros modelos produtivos, né, agronômicos, agroecológicos, né, valorização da agricultura familiar, e um caminho possível para isso, principalmente porque a gente sabe que não existe nenhuma dose segura de ingestão de água com resíduo de agrotóxico, isso é sabido. "Ah, mas tal padrão pode, tal, tal", se você for procurar a norma, está lá. Mas assim, são compostos carcinogênicos, né, mutagênicos, enfim, que podem causar uma série de doenças e outras questões futuras. É interessante, pensar que a humanidade, né, a existência humana sempre teve muito atrelado à natureza, né, aos seres que estiveram presentes. Os últimos séculos, né, principalmente sociedade europeia, né, que criou o modelo de sociedade maior, globalizado, hoje ocidental, né, embora a gente tenha convivência com outras ainda sociedades, né, sociedades orientais, de outros povos, né, povos africanos, povos indígenas, tal, mas existe um modelo de sociedade que se tornou hegemônico, né, no planeta. E esse modelo acabou distanciando um tanto, né, principalmente em relação a outras formas de convivência com a natureza, e isso gerou impactos, criou situações que precisaram começar a ser questionadas e pensadas, né. Essas críticas, esses levantamentos sempre tiveram, mas alguns marcos interessantes, né, que principalmente que vieram a partir do século XX e XXI, é interessante a gente observar para compreender um pouco de onde veio esse acúmulo, né, e o que hoje a gente tem de políticas, de legislações, de normatizações a nível global, né, que foram, eh, feitas a partir de acúmulos surgidos, emergidos nesses contextos sociohistóricos. Então vamos pensar, né, alguns marcos importantes. 1948, né, a criação da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, né.
que aconteceu? Foi uma primeira organização internacional dedicada exclusivamente à conservação da natureza. Então isso, até então, né, nesses moldes de sociedade não existia. Reuniu o governo, cientistas, sociedade civil, contribuindo para a produção de conhecimento técnico e tudo mais, né, nesse primeiro momento histórico voltado ainda numa proposta bastante conservacionista, na ideia que depois a gente vai ver que foram surgindo outros, né, questionamentos, outras ideias para que isso fosse melhor trabalhado, aprofundado e tudo mais. Na década de 60, né, 1960, houve um despertar da consciência ambiental, principalmente pelos impactos negativos da industrialização. A gente teve efeitos importantes após a Segunda Guerra Mundial, principalmente com a questão da energia atômica, né, com as bombas, né, os ataques atômicos ocorridos a Hiroshima e Nagasaki, e todo esse processo, voltado, né, à destruição, o risco iminente da destruição da humanidade ou até mesmo do planeta, começaram a criar essa proposta. Um outro marco importante nessa época é a publicação da Primavera Silenciosa, né, essa obra da Rachel Carson, ela traz um questionamento muito forte sobre tanto os pesticidas como especificamente o DDT, né, e se tornou um dos marcos do movimento ambientalista, por ser uma primeira crítica consolidada, publicada, né, trouxe de forma escrita toda essa questão que já era muito presente nos movimentos ambientalistas, contra a cultura, movimento hippie e tudo mais, né. 1968, nós temos a Conferência da Biosfera, da Unesco, né, a primeira tentativa formal de discutir relação entre desenvolvimento humano e limites ecológicos, né, vejam que interessante. Isso aí abriu bases para se criar depois o PNUMA, né, que nós vamos falar logo mais aqui, que é o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, né, então, fundamental, um marco também importante, também nos anos 60. Já na década de 70, a gente tem a formação da governança ambiental global, né, onde passa a ter uma questão mais voltada à diplomacia, principalmente voltada à cooperação entre países. Então, um primeiro esforço de pensar como que os países poderiam criar formas de cooperar para lidar com a iminente, né, desastre e os impactos ambientais que vinham ocorrendo, né, nesse século especificamente. 72, esse é um marco fundamental também para o pensamento ambientalista, para as políticas, que é a Conferência de Estocolmo e a criação do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, né. Então foi o primeiro grande encontro global voltado a essa questão e marcou uma questão de governança voltado, né. Então, a partir desse marco de 72, a gente começa a ter em muitos países o surgimento de políticas, de programas, de departamentos, enfim, pensar especialmente estruturas voltadas à gestão ambiental, à proteção da natureza. 1973, né, pós-Conferência de Estocolmo, primeira reunião do Conselho Administrativo do PNUMA, então já vendo que o Programa né, das Nações Unidas para o Meio Ambiente começa a ter uma operacionalização, né, principalmente permitindo coordenação de políticas, apoio legislativo e tudo mais, né. 1974, nós temos o primeiro Dia Mundial de Meio Ambiente. Então vejam quantas décadas nós já temos nessa lógica de trabalhar o Dia Mundial do Meio Ambiente, né. Então como ele foi instituído no 5 de julho, né, com o tema "Um único planeta, né, possível", né, a única terra, reforçou a conscientização pública sobre a finitude dos recursos naturais, né, ampliando esse debate e tudo mais com muitos governos. Então, mais um marco histórico. Então a gente acha que pode parecer pouca coisa, mas para quando não se existia nem o debate, né, você já ir conseguindo avançar nisso a nível global, já é fruto de um grande esforço. Década de 1980, consolidação de tratados e preocupações globais, também um movimento importante, né, lembrando que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a Eco 92 no Brasil, logo mais a gente vai ver alguns marcos importantes aqui também conectados com essa lógica global. Mas nos anos 80 a gente já tinha isso, né, uma agenda ambiental voltada, né, a temas como poluição, água, resíduos perigosos, né, então sempre importante lembrar que nós tivemos no Brasil o caso ocorrido em Cubatão, né, ou outras questões de contaminação, o caso do Césio 137, então a questão dos resíduos perigosos sempre teve nesse debate nacional também, né. Principalmente voltado como um instrumento central da proteção ambiental. Então a década de 80 teve um caráter muito forte disso. Década de 80 e 90, né, a Internacional da Água Potável e do Saneamento. Esse é outra temática fundamental que a gente tem no histórico da construção do movimento ambientalista, por 2 motivos. A gente tinha ainda sérios programas, ainda temos, né, mas eram situações bem mais sérias voltadas à
proteção das águas, ao saneamento, à saúde pública, ao esgotamento sanitário e principalmente à escassez hídrica, né. Então vale lembrar para quem é de São Paulo, todos os debates que houveram na época da criação do sistema Cantareira e uma metrópole que precisava de água e uma, população enorme, os rios todos poluídos e ao mesmo tempo né, a demanda, a necessidade e uma população que estava cobrando por isso e outra que não queria perder o direito à água. Então vejam como era muito difícil administrar essas coisas. Nessa época a gente tem uma grande iniciativa no Brasil e na ONU também, voltada à questão da água. 1982, primeiro programa de Montevidéu, né, o que foi isso? Um primeiro programa voltado ao desenvolvimento do direito ambiental, né, então, no caso da construção do arcabouço jurídico voltado à natureza, especialmente a nível planetário, a década de 80 e 1982, esse programa de Montevidéu foi o primeiro marco importante voltado a isso. 1985 a 1987, a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal, 2 marcos fundamentais também, criados para proteger a camada de ozônio, né, então, uma primeira preocupação, né, enunciada no que se tornaria hoje, que a gente chama de emergências climáticas, mas naquela época, né, se tratava a partir dessas preocupações com o efeito estufa, né, com os buracos na camada de ozônio e tudo mais, né, principalmente o Protocolo de Montreal foi um dos acordos ambientais mais bem-sucedidos da história, então teve todo uma como tinha-se uma vontade política, né, um movimento forte para que isso acontecesse naquela época. Em 1988 a gente tem a criação do IPCC, também nesse contexto, né, do que se tornariam as mudanças climáticas, principalmente integrando ciência e política, fornecendo essa base científica, né, então esses elementos todos, no qual a gente tem até hoje como um referencial importantíssimo para a construção dos relatórios, para olhar a situação da emergência climática que nós vivemos hoje, né. 1979 a gente tem a Convenção da Basileia, que regulamentou o transporte transferício de resíduos perigosos, né, mais uma vez voltando nessa temática, uma demanda global enorme, né, como falei, no Brasil nós temos também muitas questões sobre isso, e a responsabilidade ambiental influencia legislações nacionais sobre esses resíduos. Então, tudo isso que era criado, né, que vinha sendo desenvolvido a nível global, nesses encontros, reverberava nas políticas locais, né, então é interessante ver que os países foram atualizando suas agendas a partir dessas experiências cooperativas, né. Década de 90, expansão da agenda ambiental global, ou seja, inclusão de temas como clima, biodiversidade, desenvolvimento sustentável, então se ampliou um pouco mais do que apenas uma visão mais conservacionista, ainda pouco aprofundada, né, a gente começa a ter esses acúmulos que iam culminar, né, em 91 na criação do GF, né, que é o Global Environment Facility, que foi o principal fundo multilateral de financiamento ambiental, fundamental também, não se constrói alternativas, programas de governo, recuperação ecossistêmica sem investimento financeiro, né, a gente precisa ter bastante isso, então foi no ano de 91 essa criação. Em 92, o que nós temos, né, daí já especificamente no Brasil, no Rio de Janeiro, a a realização da Eco 92, né, que foi principalmente a lógica do desenvolvimento sustentável, foi muito trabalhada nisso, e resultou, né, na Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, a Agenda 21, que também foi uma agenda importantíssima pensando como que seria o planejamento, né, de sociedade nosso para as próximas décadas. Então a Eco 92 se tornou, um dos principais encontros voltado à ecologia e com uma agenda que vem reverberando até hoje, nos dias de hoje, mesmo tendo a Rio+20, que nós vamos ver, mas ainda tem bastante impacto, não só no Brasil, como em todo o planeta. 1995 a gente tem a primeira COP, né, em Berlim, então criou-se uma institucionalidade sobre o diálogo climático, iniciou as negociações contínuas sobre as mudanças climáticas e tudo mais. E em 97, né, o tão conhecido Protocolo de Kyoto foi o primeiro acordo climático com metas obrigatórias de redução de emissões, então a gente não tinha ainda isso muito quantificado, o Protocolo de Kyoto teve, né, muitos países assinaram, outros até hoje, né, não se comprometem muito com o que foi acordado ali, mas a gente tem, né, um esforço global para que isso aconteça e precisa avançar, né. 1999, o Pacto Global das Nações Unidas, né, que estabeleceu princípios voluntários para empresas em direitos humanos, trabalho, meio ambiente, então já começando a relacionar essas outras áreas, né, anticorrupção e tal, que são questões importantes de governança, né, voltado a uma construção de sustentabilidade, né. Quando a gente olha a sustentabilidade para além só do ecológico, nós temos uma agenda bastante integrada, e não tem como segregar, né, precisa ter essa
essa parte conjunta. Na década de 2000, nós temos a integração entre meio ambiente e desenvolvimento, então se começam os questionamentos mais próximos ao que seria a proposta de sustentabilidade, né, então como que isso se desenharia, o que que era se desenvolver, será que é só crescer economicamente, né, acumulando muito capital, né, e promovendo, né, degradações e tudo mais, ou é construir uma economia justa, mais solidária, né, um modelo produtivo conectado com os limites do planeta. Então esses questionamentos começam a emergir, né. Também no ano 2000, Declaração do Milênio da ONU, né, com metas globais de desenvolvimento, dimensões ambientais, sociais e econômicas, né, já trazendo esse tripé da sustentabilidade. Nós temos em 2002 a cúpula de Joanesburgo, né, África do Sul, que foi a Rio+10, então primeiro, né, uma década após a Rio 92, nós temos um primeiro encontro para isso, voltado à governança, à responsabilidade empresarial, pensando nessas metas e tudo mais. Em 2005, a protocolo de Kyoto e a COP11 entrando em vigor, no início do cumprimento concreto, tudo mais, então foram acontecimentos também relevantes para consolidar tanto um encontro global, né, que ocorre costumeiramente, acho que como você já deve ter ouvido falar, como também o próprio protocolo de Kyoto, que até hoje é uma referência importante, como foi comentado. Em 2007, nós temos um marco importante, que o IPCC recebe o Prêmio Nobel da Paz, então fundamental, reconhecendo principalmente o trabalho da ciência, do diagnóstico, todos os esforços, né, são feitos. Em 2009, a gente tem mais uma COP, a 15, dessa vez Copenhague, né, com as dificuldades políticas, modelos mais flexíveis, então alguns tensionamentos também, mas no caso do Acordo de Paris, principalmente, que foi um modelo importante, né, voltado para as questões dos limites planetários, que seria consolidado. Em 2010, nós temos a COP16 e a criação do Fundo Verde para o Clima, mais uma vez trazendo a importância do financiamento e tudo mais, voltado à mitigação, adaptação, né, e remediação dos danos causados pelos eventos extremos e pelas mudanças climáticas. 2010, nós temos ainda a consolidação da agenda sustentável, né, 2012, a tão conhecida Rio+20, que foi os 20 anos após a Eco 92, de novo ocorrendo, né, na cidade do Rio de Janeiro, lançou principalmente o grande marco desse contexto, desse encontro, foi a criação dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então isso foi um marco fundamental com os 17 ODS, com a proposta de fazer uma agenda global, de pensar territorialmente esses 17 caminhos, né, princípios importantes para a boa convivência com o planeta. 2015 nós temos o Acordo de Paris e a Agenda 2030 dos ODS, né, então já trazendo mais de forma organizada, como foi comentado sobre os ODS, como isso poderia se consolidar, e trazendo um prazo, né, olhando para 2030 como um lugar possível, né, e necessário de chegar com os avanços sobre as mudanças climáticas, o enfrentamento. Em 2016 nós temos o programa Wild for Life, né, também do PNUMA, contra o tráfico de animais silvestres, tal, trazendo esse olhar para a biodiversidade. 2017, a Convenção de Minamata, né, controles globais sobre o uso de mercúrio, né, para quem não conhece esse contexto histórico, a contaminação em Minamata, no Japão, foi um marco para muito triste, né, mas voltado à contaminação por mercúrio, desenvolvendo o que se chama mundialmente de doença de Minamata, no qual muitas pessoas se contaminaram e desenvolveram sérios comprometimentos físicos, psicológicos em decorrência, e até muitas mortes em decorrência da contaminação do mercúrio, e esse tipo de convenção trouxe esse olhar a nível global. Nós temos situações também problemáticas com isso no Brasil, então não é só lá, né, a gente tem uma necessidade. Em 2019, o acordo do Mercosul com a União Europeia, principalmente com as cláusulas ambientais e negociações comerciais, então isso não tem como ficar de fora. 2020, crises ambientais e novas metas globais, né, principalmente com a biodiversidade, exigindo respostas jurídicas, né, lembrando, puxando para o contexto de mundo, nós passamos por uma pandemia muito severa de 2020 até 2022, 23, 21, enfim, dependendo de momentos e tudo mais, e essa questão da emergência climática e das novas realidades ficaram muito evidenciadas, né. Então nós tivemos também no ano de 2020 como sendo reconhecida como a década da restauração dos ecossistemas, foi uma iniciativa da ONU também,
principalmente priorizando essa parte de restauração ambiental, né. Ou seja, não é só plantar árvore, qualquer árvore, é recuperar os ecossistemas como um todo, ter um trabalho de conectar corredores ecológicos e tudo mais, e recuperar nossas florestas, que são tão importantes. Em 2022, a gente tem o Marco Global da Biodiversidade, né, estabelecendo a meta 30 por 30 para proteção de 30% até março de 2030, né, então trazendo essa lógica conectada do número 30 como um caminho possível também. Em 2023, nós temos a COP28 nos Emirados Árabes Unidos e o primeiro balanço global de Acordo de Paris intensificou, né, esse debate sobre o que se chamou de transição energética. E esse foi um ponto interessante, porque até então não se discutia muito o que que seria isso. Ainda precisamos aprofundar bastante, não é muito consolidado, não tem, se tem um comum sobre o que que é essa transição energética, e isso abre brecha para propostas bastante tímidas, né, para não dizer descompromissadas, de como que isso pode ser feito, mas é fato, não vai dar para a gente tocar a humanidade, né, nesse nível de consumo energético que nós estamos, especialmente nos tipos de fontes energéticas que são adotadas hoje, que na melhor das hipóteses são modelos como hidrelétricos, tal, ainda muito uso de energia de carvão, né, termoelétrica, então isso é um caminho necessário, a gente precisa pensar em todos os modais de vida e de cidade que nós precisamos ter. Em 2025 nós temos a COP30 no Brasil, um marco geopolítico, então foi muito importante, principalmente por levar isso para a Amazônia, por, né, criar um espaço de participação, né, tivemos alguns conflitos lá por parte da pouca escuta dos movimentos sociais, então o balanço foi bastante, diverso, vamos dizer assim, mas é importante, né, é um marco também, e é importante que a gente traga essas questões aqui. Interessante trazer, né, nesse contexto do século XX, uma primeira fase sobre esse pensamento ambiental, sobre essa primeira construção política, tanto nos anos 1930 até 1970, né, que é conhecido como a fase exploratória e setorial, né, dessas políticas. Por quê? A legislação ambiental tinha como principal objetivo regular o uso econômico dos recursos naturais e não propriamente protegê-los, né. Então era um viés muito mais utilitarista, né, então vamos preservar um rio, porque é energia elétrica, né, ou então é porque as pessoas precisam consumir a água, e não especificamente sobre preservação de biodiversidade no olhar mais sistêmico, né. Então esse período ficou muito marcado por isso. A gente tem também nesse período algumas políticas interessantes, né. Primeiro, você deve ter ouvido falar com certeza já sobre o Código Florestal, se não conhece ainda fica a recomendação para acompanhar, nós falaremos mais especificamente dele também. Mas o primeiro registro do Código Florestal brasileiro é de 1934, então ele é muito antigo, né, está indo para quase 90 anos, né, pouco mais disso também, e a gente tem principalmente a ideia de preservação de florestas nesse contexto, né. Foi influenciado também por esses movimentos conservacionistas, né, que foi comentado na aula anterior, que atuavam nesse começo de século, e principalmente buscava organizar essa exploração florestal, né, mais com um viés utilitarista, como nós comentamos, na lógica de que floresta era benefício, era madeira para desenvolver a sociedade e tudo mais. Também temos, nesse contexto de 1934, o Código das Águas, né, que foi o decreto número 24643. Ele reforçou essa lógica, né, das águas como parte mais aproveitamento industrial e energético, que nós comentamos, e a preocupação central era garantir segurança jurídica para investimentos, e não propriamente preservação ambiental. Então, tinha o registro, mas estava voltado com esse princípio. Código Florestal, aí nós temos uma atualização dele em 1965, que daí era a lei número 4771. Representou um avanço importante ao introduzir a proteção das áreas específicas, né, como margens de rios, encostas, que a gente viria a conhecer depois como áreas de proteção permanente, né, nessas atualizações que ele foi sofrendo. Ainda assim, o objetivo principal era assegurar a disponibilidade dos recursos naturais e tudo mais. Temos também a Lei de Proteção à Fauna, de 1967, né, ela trouxe uma mudança a proibir especificamente a caça profissional, né, e sim, especificamente ainda dos animais da nossa fauna, né, os animais nativos do Brasil. Isso é fundamental, porque até então a relação com os outros seres, né, os outros animais que compõem a nosso meio ambiente não tinha, né, não tinha um tipo de registro, era desenfreada, e a partir desse marco você começa a ter pelo menos uma política na tentativa de coibir. Ainda é uma dificuldade com fiscalização? Até os dias de hoje, mas pelo menos já existe uma primeira redação suficiente para isso. Temos também o Decreto-Lei
1413, de 75, né, trazendo esse controle, vejam, né, nessa década aí, sobre a questão da poluição ambiental. Nós comentamos na agenda global do quanto a preocupação com a poluição, com os resíduos perigosos, era uma realidade, e isso veio, né, especificamente após a Conferência de Estocolmo, em 72, trazendo principalmente esse esforço de tentar trabalhar junto ao setor produtivo, às indústrias, para que não ocorresse poluição dos ar, né. Então a gente tinha, nesse contexto, um exemplo muito forte de Cubatão, né, e toda a questão da contaminação atmosférica, os acidentes ambientais que houveram, outros municípios também, as grandes metrópoles, né, tomadas por isso. Então a lógica da criação da política vem muito nesse contexto também. 1980, nós temos a construção histórica, né, da parte do verdadeiro ponto de inflexão nessa legislação ambiental brasileira, principalmente quando ele passa a ser compreendido como um sistema integrado. Ou seja, né, nós temos, a partir de 80, quando a gente vê o avanço do pensamento ambiental global, né, que vai culminar também na experiência da Eco 92, nós temos uma proposta, uma ideia de que a natureza está integrada à existência humana, não só à produção, né. E isso faz com que as políticas, a partir dali, passem a ter um viés um pouco mais de integração e um pouco menos de utilização. Então nós temos em 81 o grande marco da política pública, né, das legislações no Brasil, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei número 6.938, e principalmente por trazer esses instrumentos formais, né, gerais, de gestão ambiental. Acho que os 2 grandes sistemas que ela traz, que estão até hoje, né, que precisam ser valorizados, um deles é o Cisnama, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, onde todas essas construções, programas, projetos, secretarias, todo o sistema de gestão ambiental do Brasil a nível nacional começa a ser desenhado ali. E o próprio CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que nós vamos falar bastante ainda até o final do discurso, e que traz um olhar tanto de participação social, quanto também de normatizações e deliberações para a boa prática da gestão ambiental. Nós temos também a Lei da Ação Civil Pública 7.347, né, na lógica de permitir que o Ministério Público e outras entidades da sociedade civil também tivessem junto nesse contexto da fiscalização, da gestão ambiental como um todo. Esse instrumento fortaleceu a tutela, né, desses interesses difusos. Então não era só o Estado que era responsável por fiscalizar, por estar ali, por deliberar a gestão ambiental, mas entendendo que tem que ter uma gestão integrada. Nós temos o marco da Constituição Federal, né, que traz principalmente no artigo 225. Então quando ela foi escrita e decretada em 1988, nós temos dentro do artigo 225 a lógica de que as pessoas têm direito à natureza. Isso é muita coisa, porque até então, se uma lógica de que a natureza era o oposto, era coisa de gente que morava longe do progresso da cidade, passa a entender que a natureza tem uma relação de bem-estar com as pessoas, né, de necessidade, de boa saúde e tudo mais. Então esse marco na Constituição é fundamental. E aí começam políticas que até hoje nós estamos vendo vigentes aí, realizadas, em processo de revisão e tudo mais. Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei número 9.433, que é de 97, trata a água como bem público de valor econômico também, compreendendo que ela, né, é um ente necessário para toda a sociedade, e principalmente trazendo a lógica descentralizada de gestão, a criação dos comitês de bacia hidrográfica. Isso é fundamental. O que hoje nós temos de, até então, mais moderno na gestão dos recursos hídricos são os comitês, né, quando feito assim, de forma verdadeira, participativa, né, quando existe espaço da sociedade civil para participar. Isso aí representou um novo paradigma, né, na governança ambiental. Então um modelo que os conselhos precisam estar presentes para que isso aconteça. A Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei número 9.605, de 98, que trouxe essa lógica de responsabilização, né, de quais são as tipificações de crimes ambientais, o que pode ser feito para determinado tipo de infração, as responsabilidades compartilhadas, as formas de restauração. Então tudo isso é fundamental para que a gente não fique só também propondo coisas e deixando passar externalidades, crimes, prejuízos, né, para a sociedade decorrente de mal gestão, tanto do setor produtivo quanto de outras propostas de empreendimentos e tudo mais. Nós temos aí o Sistema Nacional de Unidade de Conservação no ano 2000, que é a Lei número 9.985. Esse é fundamental tanto para a gente olhar para a realidade
das florestas e entender que florestas são de proteção integral, quais são outras florestas que pode ter algum tipo de uso sustentável, como se relaciona com as políticas presentes, aos setores produtivos, às comunidades, enfim, a complexidade toda que está em torno daquele espaço, daquele fragmento ou daquela área natural, né, dependendo de como for. Nós temos também em 2006 a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que é a lei número 11.284, que trouxe os mecanismos como concessão florestal, buscando conciliar conservação e uso sustentável por meio desses instrumentos, né, principalmente trabalhando com o Serviço Florestal Brasileiro. Nós temos aí, mais recentemente, a Política Nacional sobre Mudança de Clima, que é a lei número 12.187 de 2009. Vejam que já nessas décadas atuais que a emergência climática estava, né, está ainda em pleno curso, nós temos a parte dos arcabouços jurídicos também trabalhando junto com isso. Então, compromissos voluntários para a redução de gases de efeito estufa, planos setoriais de mitigação, principalmente, né, trazendo o Brasil num alinhamento com a agenda global. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente já conversou bastante em vários exemplos aqui, que traz um pouco dessa abordagem inovadora da gestão integrada dos resíduos sólidos. Então não é só sobre ter aonde descartar, é sobre o porquê se consome, o que se descarta, como se faz, como se reaproveita, o investimento em tecnologias, responsabilidade dos setores produtivos, responsabilidade da sociedade civil, responsabilidade do Estado. Então é uma lei muito sofisticada que precisa ser muito bem tratada. Infelizmente nem sempre ela é, mas a gente sabe que é importante principalmente na parte das revisões e fortalecimento dela. Nós temos também a Lei Complementar número 140 de 2011, né, buscando resolver conflitos federativos, né, com essa competência administrativa entre União, Estados e municípios, que nós comentamos. Nós temos um novo Código Florestal, que foi feito em 2012, esse bastante controverso, tiveram muitas disputas entre setores produtivos, setores agropecuários, movimentos ambientalistas, pesquisadores, o Estado e tudo mais. Algumas coisas que surgiram dessa nova redação, o conceito de reserva legal e APP, né, de uma forma bem consolidada, mas ao mesmo tempo a criação do Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Hoje é um instrumento que, para quem atua dentro do campo da produção rural, compreende que foi uma desburocratização. E, de fato, se você tiver uma competência técnica para realizar um estudo coerente, é interessante, obviamente, tem que ter uma fiscalização. Mas, por outro lado, muita gente faz mau uso também, né, negligencia informações, então é preciso ter um mecanismo de controle conjunto para que ele possa ser, de fato, um processo que ajude o produtor rural, ajude o pequeno agricultor também, né, especial, que muitas vezes não detém de recursos e tecnologia para que isso aconteça. E a política de responsabilidade social, ambiental e climática, né, que é uma resolução CMN de 2021, que ampliou o alcance da legislação ambiental, né, ao exigir que instituições financeiras incorporem riscos ambientais e climáticos em suas decisões, né. Então trazendo bastante desse debate do que a gente sempre conversa, quando o assunto está conectado com a construção do ESG e de outros tipos de indicadores, de relatórios que vão trazer isso daí olhando para as finanças, não só pelas finanças, mas também pela sustentabilidade que a cerca. Então, o que que nós veremos nessa aula especificamente? Fazer uma rápida, né, uma síntese desses pontos que serão apresentados nas próximas aulas, para que a gente já vá pensando como que eles se conectam também. Primeiro, o Pacto Global das Nações Unidas, né? Ou seja, né, as diretrizes, os princípios que as Nações Unidas desenvolveram para pensar não somente a dimensão ecológica, mas também a dimensão de trabalho, de governança, né, de sistemas anticorrupção e tudo mais que fazem parte de uma realidade de uma boa gestão pública, de uma boa gestão privada, de uma boa gestão corporativa e tudo mais. Veremos também o histórico de atuação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, ou seja, né, o principal instrumento de gestão ambiental do planeta, né, feito de forma global, né, fomentado, desenvolvido e incentivado pela ONU e que reúne especialistas, pesquisadores, movimentos comunitários, lideranças, pessoas do mercado produtivo, financeiro e tudo mais, né. Então, nesse caminho comum, principalmente na ideia de orientação
das atuações, da construção de políticas públicas para, muitas vezes, outros países, outros territórios que ainda estão nessa busca de consolidar o seu sistema de gestão ambiental ou até mesmo as empresas, as corporações que querem trazer isso. Vamos trabalhar também, pensar sobre os princípios para investimento responsáveis, que são princípios fundamentais para que as corporações possam adotar políticas de investimento, quase que um processo de diálogo, pressão, advocacy, para que as corporações tragam a sua realidade de investimento, de movimentação financeira, dentro de um olhar sobre responsabilidade socioambiental, social, governança e tudo mais, né. Então, para que não seja apenas um progresso pelo progresso, mas que tenha um contexto de compreender as realidades de mundo, né. Nós vamos ver também a família ISO 14000, que ela é voltada à gestão ambiental. A gente sabe que a ISO tem diversas normatizações em outras áreas, mas no contexto da gestão ambiental pertence a 14000. Vamos ver a ISO 14001, que é a principal, a mais conhecida, a que de fato produz certificação para as instituições e empresas, e veremos também as demais, né, que são vinculadas a outras tantas áreas, sejam elas para fomentar e qualificar um pouco mais o sistema de gestão ambiental, ou seja ela também para fazer um processo específico sobre controle de resíduos, de carbono e outras coisas mais. Então, toda esse escopo enorme da família ISO 14000, a gente vai conversar e ver principalmente que, apesar de ter uma só, que é a 14001, que certifica, as demais são tão importantes quanto para a compreensão geral, para a formação até de uma consciência dentro das instituições, especialmente dentro do setor privado. E veremos também outros frameworks e padrões internacionais, que são instituições, né, que formulam esses indicadores, mensuram essa lógica de adaptação às mudanças climáticas e também a parte de investimento. Nós vamos ver como alguns frameworks são próximos em intuito em relação a outros, mas como que existe uma diversidade, né, dentro desse escopo entre investimentos, mudanças climáticas, sustentabilidade, governança, e também como que outros estão sendo mais desenvolvidos para atualizar até aquilo que foi feito anteriormente e trabalhar com um contexto mais moderno. Então, serão por esses caminhos que nós veremos a relevância fundamental desses frameworks para a construção, principalmente de relatórios de sustentabilidade, no caso das empresas e instituições. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de ver aí essa masterclass sobre gestão ambiental estratégica. Lembrando que o conteúdo completo já está no nosso curso disponível para os nossos assinantes, né? O pessoal que está com a gente aí no FM2S Prime. Se você quiser saber mais, só clicar aí no link, vai ter todos os detalhes lá da assinatura. Tem muito assunto, tá? Tem bastante coisa sobre gestão ambiental, sobre ESG, mas também tem coisa sobre melhoria contínua, sobre soft skills, sobre liderança, gestão de projetos e outros temas. São mais de 200 treinamentos aí para você, conseguir se, certificar, se desenvolver e trazer mais resultados. Então, muito obrigado, pessoal, pelo tempo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.